Quais são as evidências científicas que a saúde digital funciona? É isso que nós vamos falar hoje aqui. Olá pessoal, saúde, sejam bem-vindos. Falando aqui do Cubo, onde é a casa do Saúde Digital, infelizmente vazio pela pandemia, mas já inspirador como sempre. Vou falar aqui com vocês um pouco sobre um artigo que saiu em dezembro no JAMA, que é um importante periódico de bastante impacto e relevância, falando das evidências da saúde digital, né? Como as ferramentas digitais, os novos avanços digitais demonstram ter impacto, melhorar os desfechos em saúde. É um artigo bem interessante, eu vou deixar o link aqui para você acessar, tá livre, gratuito, você pode acessar para saber mais. E vamos começar com vou falar sacada dos autores. Eles foram muito felizes em separar a saúde digital em 3 pilares, que eu concordo com eles, porque se você pegar todas as atribuições conferidas à saúde digital, você pode enquadrar nesses 3 pilares que eu vou falar. A primeira é dados e comunicação. Os softwares, os aplicativos, os bits e bytes, os códigos, os sistemas, tudo isso que a gente chama de digital melhora principalmente a coleta e o processamento de dados e a facilidade na comunicação. Então, quando você pega uma telemedicina, um prontuário eletrônico, quando você pega um aplicativo em que você pode coletar, imputar o que o paciente pode imputar os sintomas, os sinais, pode interagir com ele, você está o quê? Coletando dados e melhorando a comunicação. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, muito interessante, é a miniaturização. A miniaturização é uma tendência da tecnologia em si. Se você pegar o tamanho que era um computador na década de 60, na década de 70 e o que nós temos hoje. Se você pegar uma máquina de tomografia, uma ressonância magnética, todas as tecnologias tendem a ficar cada vez menores, né? O smartphone é um exemplo disso, é um computador muito potente, com alta capacidade de processamento e que cabe no seu bolso. Na saúde digital é a mesma coisa, né? Uma vantagem muito interessante da saúde digital é essa capacidade de miniaturização. E o que isso traz para o paciente? Conforto, comodidade. Vamos dar um exemplo. Holter. Então hoje o paciente, para fazer um Holter, que é o exame de você monitorar, né, a sua atividade elétrica do coração, você tem que colocar um device preso ao seu corpo, dormir com ele, e é bastante desconfortável. Agora, com a miniaturização, você tem a possibilidade de ter um Holter, por exemplo, no seu smartwatch, ou você tem a possibilidade de ter alguns adesivos aderidos ao seu corpo, e que causam bem menos incômodo. E esses dados são jogados para uma nuvem e passíveis de análise por inteligência artificial. Então, isso é uma grande vantagem, que é a miniaturização. O terceiro pilar, que eu julgo o mais interessante deles, mas não mais importante que os outros, é a descentralização. O que é isso, descentralização? As tecnologias digitais, elas têm essa capacidade de descentralizar o cuidado em saúde. Como assim? Quando a gente pega os serviços e os produtos em saúde, de um tempo atrás, muito centrados nos hospitais, nas clínicas, onde o cuidado é oferecido. Não que isso vai deixar de existir, isso vai sempre ter espaço, né, para hospitais, clínicas e laboratórios. Mas há uma tendência do cuidado migrar para o ponto que o paciente está, né? Point of care é um conceito também. Então, novas tecnologias digitais, elas deixam de ser exclusivamente de ambientes centralizados, como clínicas, hospitais e laboratórios, e passa a fazer parte do dia a dia do paciente, com devices menores, mais baratos e que o paciente pode usar. Vamos dar um exemplo? O dispositivo de coletar
glicemia do sangue. Então hoje a gente já tem dispositivos que ficam na pele do paciente, em contato com a pele do paciente, com o subcutâneo. Ele faz uma análise dessa glicemia subcutânea, e essa glicemia ela é processada por um computador, jogada para a nuvem, avaliada por inteligência artificial, e retorna uma informação que é capaz de orientar essa bomba de infusão subcutânea a injetar a insulina na medida adequada, na dose correta, né? Funcionando quase como um pâncreas biônico. Então a gente já tem essa tecnologia para dar um exemplo de descentralização. Outra tecnologia é a capacidade de exames diagnósticos migrarem para perto do paciente. Se não for na casa dele, na esquina mais próxima dele, por exemplo, numa farmácia, né? Então, várias startups atacando essa dor de levar o cuidado mais próximo do paciente, fazendo essa descentralização. Se você for pensar bem, essa descentralização talvez é a atribuição da saúde digital que mais impacte os profissionais de saúde, os médicos, ou a atenção ou o cuidado que o médico faz com o paciente. Por que isso? Porque no momento que a gente descentraliza, a gente está dando a capacidade para o próprio paciente, de certa maneira, resolver um problema por si próprio. É claro que isso não é total, né? Ele sempre vai precisar desse profissional, só que isso é uma atenção que nós profissionais de saúde, nós médicos, precisamos ter. Tudo está evoluindo. Se eu ficar parado na minha zona de conforto e não agregar valor nesse mundo que a tecnologia descentraliza o cuidado, se eu depender de entregar o cuidado em um lugar central para o paciente me achar, muito provavelmente o meu valor vai ser diminuído. Vamos dar um exemplo. Descentralização do diagnóstico médico. Eu sou médico radiologista. Se eu dependo, se existe uma máquina que faz um diagnóstico de uma maneira descentralizada e entrega um laudo de uma maneira descentralizada, o poder desse radiologista em entregar valor, ele reduz, né? Então a gente já tem, por exemplo, máquinas que fazem diagnóstico do fundo de olho, da retina, sem a presença de um médico. Então uma máquina dessa pode estar na esquina mais próxima do paciente, então o paciente pode deixar de ir até uma clínica consultar com um médico oftalmologista. Então o que o médico oftalmologista precisa fazer? Agregar um novo valor a esse paciente que está fazendo o exame mais próximo da casa dele, sem ter que ir na clínica dele. Então uma nova mudança de mentalidade. Eu costumo dizer que as profissões, o profissional, o bom profissional não é substituído, e sim as atividades profissionais que são remodeladas, reinventadas. Então não é que o oftalmologista, o médico radiologista será substituído com a tecnologia, mas muito provavelmente novas atividades, novas atribuições terão que ser alcançadas por esses profissionais se eles quiserem continuar entregando valor. Passando essa parte como eu disse, desse tripé que ele faz muito, e é muito importante, ele vem para algumas considerações que a gente precisa fazer quando a gente está avaliando saúde digital. A primeira que ele fala é sobre que essas novas tecnologias, esses devices que são descentralizados, esses devices, esses sensores, algoritmos, aplicativos, eles precisam passar pelo mesmo processo de validação que as tecnologias tradicionais passaram ou ainda passam, né? Então, para você ter, por exemplo, um novo tomógrafo aprovado, para você ter uma nova droga aprovada, isso tudo é passado pelos clinical trials, né? Os ensaios clínicos randomizados, multicêntricos, como uma amostra grande. E o artigo defende que as tecnologias digitais precisam passar por esse mesmo escrutínio, por esse mesmo processo para comprovar a sua eficácia. E aí ele explica muito bem, que é muito interessante para você conhecer, a questão do FDA, né? O FDA
é o órgão regulador dos Estados Unidos, que praticamente é um órgão, pelo menos para nós brasileiros, e eu acredito que seja, um órgão de relevância mundial para aprovar novas tecnologias. E ele tem duas classificações. O FDA dá dois selos, né, que é o Approved e o Cleared. O Approved é quando uma tecnologia supera a tecnologia que é base de comparação. Então, por exemplo, se eu tenho um router já padronizado e aprovado pelo FDA e agora eu venho com um patch para colocar um sensor que vai ficar junto da minha pele. Se faz os clinical trials, os ensaios clínicos e a acessibilidade, a acurácia, o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, todos esses critérios de validação superam o que já está posto, ele é considerado aprovado pelo FDA. Então o FDA fala assim, ó, ele pode ser usado e inclusive ele supera o que a gente tem como base de comparação. O segundo fator é o Cleared. O que o FDA dá? O selo que ele dá é o seguinte: essa tecnologia em questão, ela está em pé de igualdade com a qual ela foi comparada. Então, mesmo o caso do router e do adesivo que você coloca na pele para avaliar o ritmo cardíaco. Se ele tiver a mesma relevância, a mesma acurácia, a mesma eficiência e eficácia deste que tem a base de comparação, ele é considerado como cleared, é a palavra que eles usam. E qual que é o lance disso? Apesar da gente comprovar que ele está em pé de igualdade do que já existe, é necessário novos estudos, né, para avaliar a sustentabilidade e o impacto econômico financeiro dessas novas tecnologias. Porque se você é uma tecnologia que está em pé de igualdade, mas ela é mais cara, será que compensa ela ser aprovada? Então o FDA ele vai falar cientificamente que ele tem a mesma eficiência e eficácia, mas será que é viável, é sustentável economicamente? Então é importante, o artigo traz esse conceito que eu acho importante você entender o que é approved, o que é cleared, e da gente pensar que o cleared ele está em pé de igualdade, mas é preciso avaliar a sustentabilidade econômico-financeira. Mas algumas considerações importantes que esse artigo traz. Importância da redundância nos sistemas digitais, mais intensa que em outros setores da economia. Vamos lá, por exemplo, se um banco que faz transação econômica a cada segundo e o servidor dele para de funcionar, é um desastre? É um desastre, porque muito dinheiro pode ser perdido, né? E aí, se ele ficar fora do ar por alguns segundos, o prejuízo pode ser grande. Agora, você imagina um sistema hospitalar todo digitalizado que para de funcionar. Não só muito dinheiro vai ser perdido, mas como vidas vão ser impactadas. Pessoas podem perder a vida. E isso é muito importante. Então, nós que trabalhamos com saúde precisamos entender isso. A redundância de um sistema de informação, de uma tecnologia digital, ela precisa superar em muito a redundância dos outros setores da economia. Então, é preciso, aqueles que produzem tecnologias para a saúde, entender que a necessidade de se investir em segurança, em redundância, para reparar erros em caso eles aconteçam, e a gente sabe que a tecnologia falha. O segundo ponto é sempre instruir e ter como educar o paciente para um plano B. O que é esse plano B? Em caso de falha da tecnologia, o que será feito? Deixar isso bem estabelecido, igual como a gente tem, né, aqui no Brasil pouco, mas nos Estados Unidos, treinamentos recorrentes. Se um prédio está pegando fogo, né, as pessoas lá são treinadas para evacuar o prédio e tem simulações muito reais para que as pessoas se preparem para isso. Então, é a mesma coisa a gente precisa fazer com essas tecnologias digitais, né? A gente precisa educar, instruir, aculturar todos os envolvidos com essas tecnologias digitais do plano B. Quando ela parar de funcionar, qual vai ser o plano de ação? E divulgar isso. Isso precisa estar intrínseco na cabeça de quem usa, na cabeça de quem vende. Então isso é uma nova cultura que precisa ser implementada.
E uma outra consideração que ele faz é o primum non nocere, né? Esse é o lema básico da saúde, da medicina, né? Primeiro, não faça o mal. Então, isso que precisa estar em mente, né? Uma tecnologia digital, por mais bem evidente que ela esteja, o principal fator é não faça o mal. Cuide-se para que essa tecnologia ajude o paciente antes de cometer algo de mal para o corpo dele. Vamos lá, continuando. Outro ponto fundamental que esse artigo coloca é que é preciso avaliar a entrega de valor dessas ferramentas, né? É claro que as ferramentas digitais, como eu sempre digo, retiram atritos, melhoram processos, né? Elas trazem comodidade e conveniência, elas trazem novas features, né? Novas características para o paciente, mas qual que é o problema disso? A gente tem muito pouca fator de comparação para ver se realmente está entregando valor, né? Por exemplo, as tecnologias digitais ainda são pouco difundidas, então quando você vai fazer um ensaio clínico, são poucos ensaios clínicos bem construídos para testarem essas ferramentas, ou o N, né, a amostra é muito pequena, porque ainda tem poucas pessoas utilizando. Então esse é um ponto de interrogação que a gente precisa avançar, né? Precisa avançar nesses ensaios clínicos. As nossas amostras populacionais ainda são pequenas, né? E a gente tem que entender que nem sempre melhoria na informação, trazer comodidade, trazer conveniência, retirar atrito e melhorar processo, vai traduzir, vai impactar nos desfechos. Então, isso que a gente precisa pensar, porque às vezes é uma coisa muito bonita, muito friendly, muito amigável, bonitinha, cool, mas está melhorando a vida do paciente? Está trazendo melhorias para os desfechos em saúde? É sustentável, viável economicamente? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Para a gente encerrar, então, como fica, né, diante desses pontos levantados, da ausência de amostras grandes, de dificuldade de comparação, como que o médico faz para entender? Negar as tecnologias digitais? Deixar que tudo aconteça para depois ir atrás? Não. Se você for negar e se você deixar isso acontecer para ver o que você vai fazer, muito provavelmente você vai ser atropelado por elas. Então, o grande lance isso aí não está no artigo, é um encerramento meu, princípios. Princípios para escolher e para prescrever ou para recomendar, referenciar uma tecnologia digital. Primeiro, não a subestime, não fique longe delas, procure conhecimento, procure dominá-las, porque senão você vai ser atropelado. Segundo, não faça o mal, primo non nocere. Certifique-se que essa ferramenta, que essa tecnologia, primeiro, não faz mal para o paciente. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro, não quebre a fonte pagadora. Se ela não está fazendo mal, mas ela tem um dispêndio econômico muito grande e o custo-benefício dela não compensa, não a use, porque você pode quebrar a fonte financiadora e deixar de trazer sustentabilidade para o sistema econômico, e isso fatalmente vai refletir no seu trabalho, na forma como que você entrega valor, com que você cuida do seu paciente. É isso aí, se você gostou, dá um like e põe seus comentários aqui embaixo. Valeu, obrigado.